Agora, como não podia deixar de ser, temos uma questãozinha a respeito de conjuntos. Sempre cai conjunto na prova do Colégio Naval, né? Na maioria das provas sempre cai pelo menos uma questão de conjunto. Se você acha chatinho, é uma pena, porque é um ponto que você podia ganhar certo e não ganha. O que se pede sobre conjunto é mais ou menos a mesma coisa: união, interseção, número de elementos. Ó, ele está falando sobre dois conjuntos A e B. Ele fala sobre o número de elementos da sua união e também tem alguma coisa sobre a interseção. Olha, a figura geral para representar dois conjuntos A e B é essa aqui. Conjuntos A e B, é o chamado diagrama de Venn, né? Ele fala que o conjunto A tem P elementos e o conjunto B tem Q elementos. Tem uma notação para isso. A gente costuma utilizar isso aqui, N de A. N de A vale P. Quer dizer que A tem N elementos. Uma outra notação que se usa também é você usar esse símbolo aqui, ó, jogo da velha. Jogo da velha quer dizer número. Número de elementos de A é igual a P e o número de elementos de B é igual a Q. Você pode usar essa notação aqui ou essa. Bom, e o que é importante ainda saber sobre essa figura aqui? Isso aqui é a interseção dos dois conjuntos, não é isso? E intuitivamente muita gente pensa que o número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Só que se você pensar dessa forma, você vai contar repetido isso aqui, ó. Você vai estar contando duas vezes a interseção. Então você tem que subtrair a interseção. Então, se a gente quiser saber o número de elementos da união, que é isso que o problema está pedindo, número de elementos de A união B vale o número de elementos de A mais o número de elementos de B, mas eu tenho que subtrair aí o número de elementos da interseção de A e B, que eu não sei quanto é. E o problema faz uma perguntinha também sobre número de subconjuntos. Olha só, se você tem um conjunto X com N elementos, vamos colocar aqui, número de elementos de X é igual a N, quantos são os subconjuntos de X? Ou seja, eu tenho que contar o vazio, tenho que contar o próprio X e todos aqueles conjuntos que podem estar dentro de X. Tem uma fórmula para o número de elementos. Qual é? É 2 elevado a N, onde N é o número de elementos desse conjunto X. Então esse aqui é o número de subconjuntos de um conjunto X. Agora, se a gente quiser saber quantos deles são não vazios, a gente tem que abater um daí, que é o conjunto vazio. Então, se eu tirar um, eu vou saber o número de subconjuntos não vazios de um conjunto X com N elementos, ok? Então, ele está fazendo uma pergunta sobre o número de subconjuntos de A união B não vazios. Então, eu tenho que fazer 2 elevado a esse número e subtrair 1. Olha só, 2 elevado a esse número é a mesma coisa que 2 elevado a esse número. Só que tem uns valores aqui que a gente conhece. Vamos colocar. Número de elementos de A é quem? O problema deu que é P. Né? O conjunto A tem P elementos. Número de elementos de B, o problema também deu. São Q elementos. Agora, ele não deu o número de elementos da interseção. Eu não sei quantos são. Vamos deixar então para depois. Vamos chamar isso aqui de R. Vamos dizer que tem R elementos. Então, o que eu preciso saber é o número de subconjuntos não vazios desse cara. É 2 elevado ao número de elementos dele, menos 1. Então, eu vou ter que calcular 2 elevado ao número de elementos dele, que é P mais Q menos R. Tudo isso menos 1. É isso aqui que eu tenho que calcular. Ok? Então eu tenho que calcular quanto é que vale isso aqui e olhar, confrontar com as opções do problema dá. O problema está perguntando qual desses é o número de subconjuntos dessa união.
Qual dessas aqui é a verdadeira? Ele está dando 4 opções aqui e pergunta qual é a verdadeira. Quando ele pergunta qual é a opção verdadeira, ele quer saber qual é aquela que é sempre verdadeira. Não adianta o cara ser verdadeiro numa situação particular e ser falso na maioria das vezes. Se você pegar situações particulares, qualquer coisa pode ser verdadeira, de repente para um valor particular. Mas ele quer falar assim, genericamente, para qualquer P e qualquer Q. Isso será sempre verdadeiro? Sim ou não? Então eu tenho que achar quem são as opções que são verdadeiras sempre. Vamos ver o que está falando aqui. Este valor, que é o número de subconjuntos não vazios da união, é igual a 2AP mais 2AQ menos 1? Claro que não. As potências não têm essa propriedade. 2 elevado a 1 a soma não é a soma das potências. Isso aqui é uma fórmula algebricamente errada, tá? Isso aqui não é verdade. Pode ser que se você pegar aqui valores particulares, P igual a 0, Q igual a 0 e R igual a 0, você encontre que isso seja verdade, mas genericamente não é verdade, tá? Então eu posso dizer que é uma opção falsa. Eu posso dizer que essa fórmula é igual a essa aqui, 2 elevado a PQ menos 1? Também não, isso não é algebricamente igual a isso, tá? Esse aqui é bem parecida, né? Olha só, quase igual a essa fórmula. 2 elevado a P mais Q, a única coisa que está diferente é esse R aqui. É como se fosse R igual a 0. R igual a 0, de onde vem esse R mesmo? É o número de elementos da interseção de A e B. Essa fórmula só estaria certa se você tivesse o A e B assim, ó. São chamados conjuntos disjuntos, a interseção deles é vazio. Então o número de elementos da interseção seria 0. Então estaria certo, mas só para esse caso particular. No caso geral, isso aqui não é verdade, tá? Então eu não posso dizer que isso aqui seja sempre verdade. Agora vamos ver essa outra aqui. Essa outra aqui está falando, isso vai dar 2 elevado a P menos 1 se a quantidade de elementos da interseção for P. Espera aí, como é que eu vou fazer isso? A quantidade de elementos da interseção é P. O A já tem P elementos. E a interseção também tem P elementos. Como é que seria essa figura? Isso aqui é o que acontece quando um conjunto está dentro do outro. Olha aqui. Eu posso falar que o A tem P elementos, o B tem Q elementos e a interseção também tem P elementos. A interseção é essa própria aqui, tem P elementos também. Então, isso porque ele está dizendo que no número de elementos da interseção é P. Se isso for verdade, quanto é que vale o R? O R seria o próprio P, né? Que seria a interseção seria o próprio conjunto A. Então, se isso aqui acontecer, ou seja, a quantidade de elementos da interseção for P, eu vou ter o R igual a P. Essa fórmula daria isso aqui, ó. 2 elevado a P mais Q menos P. Né? Porque a interseção seria o próprio A. Se isso acontecer, esse P vai cortar com esse P, isso vai dar 2 elevado a Q menos 1. Olha, se a quantidade de elementos da interseção for P, ou seja, se isso aqui acontecer, então, quando você calcular, vai dar 2 elevado a Q menos 1, e não 2 elevado a P menos 1. Isso aqui está errado também, está tudo errado nessa questão, não tem nenhuma opção que seja verdadeira. Olha aqui as opções do problema. Podemos afirmar que a quantidade dessas afirmativas que são verdadeiras é... Quantas verdadeiras tem aqui? Nenhuma. Então, isso aqui é a opção A, ó. Nenhuma, 0. Então, a resposta certa para esse problema é opção A.